queridos, gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, 2 versículos, que é o versículo 9 e o 10. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9 e 10. Você achou? Diz assim o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Vamos repetir todos juntos, versículo 10. Orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Vamos orar. Santo e glorioso Deus, meu Pai, bom estar aqui nessa noite para aprender um pouco mais com a sua palavra, para receber, meu Pai, o alimento. O Senhor mesmo disse que as tuas palavras são espírito e são vida, e eu creio, Pai, que ela pode produzir vida espiritual, Pai, em cada coração. Eu creio, Pai, que ela pode falar no mais profundo, no recôndito da alma, aonde, Deus, a minha voz não pode alcançar. Meu Deus, o poder da tua palavra pode alcançar. Meu Deus, e que este poder transforme os corações, que este poder possa trazer cura espiritual em nome de Jesus. Fala, meu Senhor, conosco, pois queremos e desejamos nesta noite ouvir a sua doce voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Paulo vai dizer: orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Dê um título a essa mensagem: a fé deficiente. Quando a nossa fé se torna deficiente? O que é uma pessoa deficiente? Quando vemos uma pessoa que, por motivo de acidente ou por motivo de nascimento, nasceu com alguma anomalia mental, ou nos seus membros, ou visual, nós dizemos: poxa, fulano é deficiente, né? Agora usamos até uma expressão nova, né? Fulano é especial, né? Ou seja, há uma deficiência. Normalmente, quando nós temos um filho deficiente, né, o governo até permite que você possa recorrer, né, a receber, né, um benefício, porque entende-se que aquela pessoa não pode trabalhar, não pode gerar renda. Então o governo concede um benefício de um salário mínimo para aquela pessoa. Então, desde crianças, muitas vezes, ela já recebe. Deficiente, ou seja, é uma pessoa que não pode realizar algumas coisas. E quanto à fé, o apóstolo Paulo diz que iria reparar as deficiências da fé da igreja de Tessalônica. Percebemos hoje, irmãos, que muitos cristãos têm procurado viver um cristianismo no qual a fé dela é uma fé deficiente, uma fé inoperante, uma fé estéril, uma fé que não produz, uma fé, irmãos, que nos choca. Determinadas pessoas vão dizer: não, eu tenho muita fé em Deus, mas a fé dela é uma fé inoperante, uma fé deficiente. Perfeito? Hoje à tarde a Cíntia me contou algo, né, que ela tem algumas pessoas no Facebook. Uma dessas pessoas é a cantora Léa Mendonça, né? Léa Mendonça posta bastante coisas, e a Léa Mendonça está compartilhando um fato hoje que muito chocou aí o meio gospel, né, nas últimas semanas aí. Um determinado cantor que muitos de nós gostamos e apreciamos, ele disse que, atendendo ao ID de Jesus, ele foi para um centro de macumba. Ele foi até um centro de macumba e está lá, todo de branco, não se sabe exatamente o que ele quer com isso, todo de branco, compartilhando. Eu falei: mas Cíntia, o que ele está fazendo lá no centro? Ele está pregando o evangelho. Ele foi convidado, sei que ele botou a roupa branca. Eu falei: Deus. E isso tem trazido confusão, sabe? Uma fé estranha, uma fé deficiente, né? Com o intuito, a pessoa vai ser convidada para pregar o evangelho no centro de macumba. Você necessariamente tem que botar a roupa branca, mesma roupa do sacerdote espírita, algo assim que levanta questões. A cantora Léa Mendonça
expressou-se dizendo assim: eu estou tentando entender o que está acontecendo com o irmão fulano de tal. Esse mesmo irmão fulano de tal tem levado padres para pregar na igreja dele. Percebe que muitas vezes vamos deixando que a nossa fé se torne deficiente, capenga, e nós não percebemos essas coisas acontecendo. Selecionei aqui alguns textos aqui para mostrar para os irmãos quando é que a nossa fé se torna deficiente. Gostaria que os irmãos abrissem em Tito, está pertinho aí, Epístola de Paulo ao cooperador, ou podemos dizer pastor também, Tito, capítulo 1. Quando a nossa fé se torna deficiente, improdutiva. Tito, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Você achou Tito? Olha que o apóstolo Paulo, olha o conceito que o apóstolo Paulo dá para Tito, irmãos, para que ele falasse para algumas pessoas lá naquela igreja. Você achou bem? Ele diz assim: olha, é preciso fazê-los calar. Versículo 11, né? Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, olha o que Paulo diz para Tito, irmão: portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Paulo está dizendo: ó Tito, repreende essa turma aí para que sejam sadios. Se eles precisavam ser repreendidos para tornarem-se sadios, é porque a fé daqueles irmãos era uma fé enferma, doente, deficiente. E ele dá algumas pistas aqui, algumas pistas do porquê que a fé daqueles irmãos cretenses era uma fé doente, uma fé deficiente. Ele vai dizer aqui, ó, primeiro motivo, ó, é preciso fazê-los calar, versículo 11, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Irmãos, não é diferente. Hoje em dia os camaradas, ele não tem chamado para ser pastor, ele não tem chamado, aí ele acha que tem. Aí por fato de ficar muitos anos em determinada igreja, e o pastor não é louco de chamar aquele indivíduo problemático para pregar, para ser um pastor, para ordená-lo, aí ele fica com raiva, ele acha que tem, então ele resolve sair da igreja e abrir o trabalho dele. Ele abre o trabalho, e você vê claramente que ele ensina por torpe ganância. Por que ele está ensinando por torpe ganância? A não ser somente pelo dinheiro. Ele não está preocupado com as almas, ele não está preocupado em ganhar almas, em ensinar a palavra de Deus para as pessoas, até porque ele nem mesmo lê a palavra de Deus, mas ele ensina visando o dinheiro. Ele imagina o seguinte: se eu tiver aqui 20 pessoas, 10 dizimistas, nem preciso trabalhar mais. Está entendendo? Ele tem essa noção, isso é por torpe ganância. Paulo fala para Tito: Tito, é preciso fazê-los calar. Eles estão entrando nas casas e pervertendo casas inteiras. Eles não estavam dentro na hora do culto, na cantina, tentando perverter os irmãos. Não, era depois do culto. Eles estavam fazendo visita nas casas, pervertendo casas inteiras, ensinando falsos ensinos, estavam ensinando heresias. Outro indício de que a fé daqueles irmãos estava enferma e deficiente é que ele diz no versículo 12 que havia até mesmo um poeta cretense que não era crente, que havia falado algumas verdades a respeito daqueles cretenses. Ele diz assim: ó, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis. A versão corrigida diz bestas ruins. Olha, ventres preguiçosos. Vamos lá. Uma fé doente é quando o indivíduo está dentro da igreja, ele vive de mentira. Às vezes a pessoa está na igreja, ele tem aquele pensamento do mundo ainda. Ah, pastor, não tem nada a ver não falar uma mentirinha branca. Já viu já? Tem nada a ver falar uma mentirinha branca. Vive de mentira. Às vezes ela não mente tipo, eu vou em tal lugar e ela vai para outro. Ela não mente para o marido dela: ó fulano, eu vou na casa da amiga tal, aí ela vai em outro lugar. Não é desse tipo de mentira. Muitas vezes a maior mentira da vida dela é tentar ser o que ela não é. Você entende isso, irmão? A maior mentira é tentar ser o que ela não é. Tentar ser crente
Ela tenta ser crente, ela marqueia, passa para as pessoas que é crente, mas lá fora ela sabe que não é crente verdadeiramente. Então é mentirosa. Feras terríveis, bestas ruins. O que uma pessoa, quando uma pessoa pode ser considerada chamada de fera, besta, uma besta ruim? Eu, quando era criança, eu ouvia muito minha mãe dizer, chamar-nos, eu e meus irmãos, de besta quadrada. Não sei se você já chamou seu filho de besta quadrada. Nunca faça isso, né, irmão? Porque besta tem a ver com algo diabólico, né? Falando uma besta, uma referência talvez aí, a besta, o anticristo, nunca é bom, né? A gente falava essas coisas, ouvíamos dos nossos pais, porque não tínhamos conhecimento da palavra, né? Mas besta, feras terríveis, dá referência a pessoas ruins. A referência aos cretenses aqui eram de pessoas perversas, pessoas ruins. Sabe aquela pessoa ruim, sabe? Se ela estiver morrendo, ela te amaldiçoa até na hora da morte. Tão ruim. Feras terríveis. Interessante, né, queridos? E Paulo vai dizer também que eram pessoas que tinham ventre preguiçoso. O que é isso, pastor? Pastor, é prisão de ventre. Não. Ventres preguiçosos. Vou pesquisar essa expressão aqui, uma expressão que fala sobre, até anotei aqui, refere-se a glutões ociosos. Paulo está dizendo que havia uma turma naquela igreja ali que eram comilões, só gostavam de festas e ao mesmo tempo eram preguiçosos. Ventres ociosos, ventres preguiçosos. Olha só, a glutonaria é pecado, não é, meu irmão? Quem sabe disso? Mas é um dos pecados que o crente mais comete, não é verdade? Pode ver nas festas do crente, né? A gente até brinca, né? Poxa, aí o irmão bota aquele pratão grande, né? E ó, o Monte Sião, tá no monte, né, irmão? Tá no monte, a gente brinca e tal. O crente come de passar mal, né? Então a glutonaria, ela não deixou de ser pecado, porque estamos no século XXI, amém, igreja? É claro que nos tempos bíblicos, nos tempos do Império Romano, as coisas assim avançavam de forma absurda. Por exemplo, alguns imperadores romanos faziam festas, aqueles banquetes, comiam, ainda tinha muita comida para comer e ele já estava passando mal. O que ele fazia? Botava o dedo na boca e vomitava para poder continuar comendo a comida ainda que seria servida. Havia isso. Esse tipo também de glutonaria que o apóstolo Paulo estava tocando assunto, os crentes de lá sabiam que eles faziam isso. Algo nojento, né? Mas era algo que acontecia normalmente. Eles achavam normal, os imperadores. E muitos crentes também poderiam estar indo por esse caminho. Mas e hoje? O camarada que não gosta de trabalhar, preguiçoso. Existem muitos crentes que não gostam de trabalhar. Você já viu indo para o Rio? Você indo aqui pela Serrinha, quando chega ali na subida, aí tem uma faixa grandona assim: aposente facilmente. Quem já leu já essa? Querido, tem uma turma de 20 anos aí, doidinha para procurar esses advogados. Aposente facilmente. Aí o ele liga para lá, 18 anos, que vai trabalhar não, irmão. Quer não, liga para o advogado. Como é que é esse negócio aí? Como é que é essa parada aí? Aí você tem alguma doença? Ele tem. É uma doença que eu gosto de dormir muito. Bela adormecida. Não gosto de trabalhar. Aí chega, olha, tem gente que é mentirosa. Chega e fala: olha, eu tenho um problema aqui no joelho. Então vamos para o médico para tentar se aposentar, para tentar arrumar, para viver de mentira. Queridos, tudo isso é pecado. Quem está entendendo? O apóstolo Paulo está dando conselho para o pastor Tito: olha, faça esses camaradas se calarem. Tal testemunho, versículo 3, tal testemunho é exato. O poeta cretense que falou a respeito dos cretenses estava falando algo verdadeiro acerca deles. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Queridos, para quem está doente na fé, para quem é deficiente, só o que resta é repreensão severa na palavra de Deus, amém, irmão? Não adianta pastor ficar passando a mão, não. Não adianta pregador vir trazer mensagem avivalista, mensagem que agrada. Recebe aí, abre a mão, está chovendo bênção. Esse tipo de mensagem aí não vai transformar. O camarada vai ficar recebendo a bênção, abrindo a mão, recebe a bênção. E ele sai da igreja da mesma maneira, sem ser transformado, sem ouvir a palavra da verdade, sem ser repreendido, doente e enfermo na fé. Quem está entendendo? Repreende-os, chama atenção, exorta severamente, sem brincar, sem poupar adjetivos, repreende severamente. Estão doentes, eles precisam se tornar sãos, sadios na fé. Amém, querido? Todas as vezes que Deus trouxe uma palavra de repreensão para essa igreja,
é para visar o seu bem, para que você seja saudável na fé. Amém? Segundo tipo de fé deficiente está lá em Tiago. Vamos prosseguir aí. Vai ver na sua página, depois de Hebreus. Segundo tipo de fé deficiente, pastor, qual é? Quando a nossa fé é deficiente, Paulo disse que era necessário reparar a fé deficiente. Tiago capítulo 2, versículo 20. Você achou? Olha que Tiago vai dizer, irmãos. Tiago 2,20. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Olha só, duas palavrinhas aqui eu quero observar com os irmãos. Ó homem insensato. Essa palavra insensato, o termo grego é a palavra kenos, que significa vazio. O homem que está vazio. Vazio de quê, irmão? Vazio de Deus, amém, querido? Ó homem sensato, ó homem vazio, de que a fé sem obras é inoperante. A palavra inoperante é uma palavra grega chamada argos, que significa inativo, improdutivo, estéril. Então o que nós aprendemos aqui em Tiago, capítulo 12, versículo 20? Ele está dizendo que o homem vazio, que é nós, insensato, vazio, ele tem uma fé improdutiva. Então quanto menos você for cheio de Deus, ou seja, quanto mais vazio você for, quanto menos da palavra houver em você, quanto menos você orar, quanto menos comunhão você buscar com Deus, com os irmãos, você será vazio. E sendo vazio, a sua fé será infrutífera, inoperante. Uma fé deficiente é uma fé que não produz nada. Uma fé deficiente é uma fé estéril. A pessoa não acredita nem na oração que ela faz, ela não acredita no Deus que ela serve. Sabe? Ela fala de Deus para as pessoas, mas é de forma superficial, porque ela mesma não acredita, porque ela é vazia. Ó homem sensato, a tua fé é inoperante. A fé deficiente é uma fé que não produz nada, não produz vida. Todos conseguem observar isso. Todos conseguem observar quando o crente é vazio e a sua fé é inoperante, a sua fé é estéril. Ele não produz nada, ele não vinga, ele não vai para frente, estagnado. Se olha a vida dele hoje, daqui a 10 anos é a mesma coisa. Irmãos, eu conheço crentes que frequentam a igreja há 19 anos, não são dizimistas ainda. Mas olha, diz para mim, 19, 20 anos frequentando a igreja, ouvindo o pastor falar. Nunca sentiu o desejo de contribuir na obra de Deus, nunca. É impressionante. Existem pessoas 20 anos na igreja, mas ela nunca leu todo o Novo Testamento. Não estou dizendo nem a Bíblia toda, só o Novo Testamento, aquela pequena porção de 27 livros, nunca. Fé inoperante, estéril. Se você não busca conhecer a palavra de Deus, como é que você vai transmitir? Como é que você vai falar de Deus, se você não conhece o Deus da palavra? Como, irmãos? Se você não se saturar da palavra de Deus, quando vier a tentação, quando vier o inimigo te tentar, quando a tua carne quiser falar mais alto, como é que você vai vencer a carne? Como é que você vai vencer as tentações, as inclinações, as paixões? Se a palavra de Deus não está dentro de você, se ela não habita ricamente dentro de você, então a sua fé é deficiente, então a sua fé é estéril, improdutiva e inoperante. Por quê? Porque o homem insensato, que é vazio. Olha só, querido. Procure ser cheio das coisas de Deus, amém? Enchei-vos, enchei-vos, encha-se até a transbordar de Deus. Está aí o caminho para você poder ter uma fé operante. Então aprendemos aqui por Tiago que a nossa fé é deficiente, porque quando estamos vazios, a nossa fé ela é inoperante, ela é estéril, não vai produzir nada. Terceira coisa que eu aprendo, 1 Timóteo. Quando a minha fé é deficiente, pastor, olha só o que a Bíblia diz. 1 Timóteo, capítulo 1. Volta um pouquinho a Bíblia. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Você achou? Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem
hipocrisia. Quando é que a minha fé é deficiente? Quando a fé é hipócrita, quando a fé é fingida. Uma fé pode ser fingida, eu posso fingir a fé, pastor? Que significa que não tem a cruz como seu objetivo. As pessoas podem dizer que tem fé por várias razões, né? Elas podem dizer que está vivendo a fé por vários motivos, para não ficar por baixo, né? Não, fulano está dizendo que é crente, também tem que ser. Eu também sou. Quem disse que não sou? Fé fingida, fé dissimulada. Ela tem mágoa no coração, tem rancor das pessoas, mas para todos os efeitos ela procura mostrar que ama os irmãos. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a fé é dissimulada, é fingida, e o apóstolo Paulo vai dizer que ela precisa ser sem hipocrisia. Amém, querido? Uma fé dissimulada tenta anular a cruz. Uma fé fingida, dissimulada, vai buscar outros meios, anula o sacrifício de Jesus para buscar outros meios, para tentar viver a fé. Ela cria outros meios. Quais outros meios, pastor? Há muitos. Ela vai dizer que ela só será abençoada se ela, por exemplo, for para um monte. Ela diz que só será abençoada caso ela dê 7 voltas ao redor da igreja, proclamando atos proféticos, coisa do tipo. Fé fingida. É a fé que anula a cruz. É a fé que diz: olha, Jesus, o que o Senhor fez por mim não vale de nada. Eu preciso criar algumas coisas, eu preciso inventar uma religião, a minha religião. E quando nós inventamos uma religião, irmãos, quando nós criamos a nossa própria religião, anulamos a cruz de Cristo. Então começamos a viver uma fé hipócrita, uma fé dissimulada, uma fé fingida. Paulo diz para Timóteo: olha, Timóteo, ensina o pessoal aí, diz para os irmãos dessa igreja que a fé tem que ser sem hipocrisia. Quando a nossa fé é hipócrita, quando a nossa fé é fingida, quando tentamos passar o que nós não somos, quando tentamos passar para o pastor, para os irmãos, algo que nós não somos, vivemos uma fé deficiente, vivemos uma fé fingida. Quem está entendendo? Certas pessoas, elas têm inclinações, paixões, e elas têm que lutar. Elas vão ter que lutar contra isso até Jesus voltar. E quando elas não conseguem vencer, quando a carne dela prevalece, ela sempre vai buscar alguma muleta, algum apoio para poder justificar essa paixão que ela não vence. Na verdade, ela só vencerá se ela se submeter ao Espírito Santo, se ela se encher das coisas de Deus. Então, o caminho, irmãos, é oração, comunhão, palavra de Deus. As pessoas não querem isso. É por isso que elas estão caindo, é por isso que elas estão se entregando. Aquele meu primeiro livro, estava até falando com os irmãos aqui, aquele meu primeiro livro, Por que Continuar? Já desde 2013 que ele está se espalhando, né? Então houve pessoas, eu fui para as igrejas em Caxias, no Rio, que as pessoas compraram 1 ou 2 ou 3, viajaram para o Nordeste, viajaram para São Paulo, deram de presente e tal. Então o livro está circulando no Brasil ainda. Aí foi uns 2 anos que eu recebi um e-mail, que lá tem um e-mail, então eu recebi um e-mail de um camarada dizendo que leu o meu livro, se dizendo homossexual, cara de São Paulo, um jovem rapaz. Aí ele mandou um e-mail dizendo assim: eu li todo o seu livro, gostei e tal, tenho problemas com o homossexualismo. Eu quero dizer para você que eu já fui em todas as igrejas possíveis. Já fui em Universal da Vida para expulsar o demônio, já fui para a igreja presbiteriana, já passei pela Batista, pela Quadrangular, já fui em todos os tipos de igrejas. Fui, mas não adiantou. O que você me recomenda? Eu falei: olha, eu mandei um e-mail de volta. Eu falei: querido, eu tenho outro caminho. Para vencermos as tentações, nós temos que ir para Mateus capítulo 4. Está escrito. Temos que ir para a palavra, amém, igreja? Não vou mandar você fazer seminário de quebra de maldição. Talvez seja uma maldição hereditária. Um tio seu, um pai seu foi homossexual, então esse demônio para cima. Isso é história da gauchinha, irmão. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, toda a maldição se quebra, amém, igreja? A
cruz eliminou, quebrou toda a maldição. Então, se eu tenho Jesus como Salvador, se eu nasço de novo, não há maldição sobre a minha vida. Eu falei, então você tem que ir para a palavra, você tem que orar, você tem que ler Bíblia e vencer essa tentação. Irmão, ele me mandou um e-mail, olha, muito comum que se dá, um e-mail abusado, qual é o termo? Desaforado, esse é o termo. Mandou Deus desaforado, ele botou assim, você como todos os outros. Eu falei, você como todos os demais, mandando eu orar, ler Bíblia. Irmão, o que ele queria? Que eu dissesse assim, é isso mesmo, você nasceu gay, seja gay, é isso mesmo? O que ele queria, irmão? Todos os pastores fizeram o que eu fiz, busca a Deus, vença, orando, se submetendo ao Espírito Santo, se enchendo de Deus, indo para a palavra, frequentando culto, lutando contra essa inclinação. O que ele esperava que eu fosse dizer, irmão? Se a 6, você nasceu assim? Irmão, eu não respondi, né? Claro, esse meio desaforado. Eu falei assim, não vou perder meu tempo. Não vou perder meu tempo para uma pessoa que não quer submeter ao Espírito de Deus. Uma pessoa que não quer Jesus na sua vida. Uma fé deficiente está procurando de igreja em igreja fórmulas. Não existe fórmula. O que existe é a palavra de Deus, amém, querido? Está escrito. Olha, Satanás tentou Jesus com essa história. Transforma essas pedras em pães. Você entende? Jesus diz, está escrito, Satanás. Então uma fé deficiente, ela é hipócrita. 2 Timóteo 2. Quando a fé é deficiente, pastor? Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 2 Timóteo 2,18. Diz assim a palavra de Deus: estes, Paulo dizendo, se desviaram asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Quando é que a fé ela é uma fé deficiente? Quando a fé está pervertida. A fé pervertida, irmãos, ela está desviada da verdade. E a verdade é Jesus Cristo, amém? Ela está desviada da verdade. E a fé pervertida, ela vai dizer coisas que não estão na palavra. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Olha, tem uma turma aí que se desviou da verdade, asseverando, dizendo que a ressurreição já se realizou. A ressurreição tinha já acontecido, irmão? Não. Então, queridos, como é que você percebe quando uma fé está pervertida? Quando o indivíduo tem uma fé pervertida, e a palavra pervertida aqui no original grego é o mesmo que arruinada. Quando é que a fé da pessoa está pervertida, arruinada? Quando ela acredita e quando ela ensina o que não está na palavra de Deus. Você sabia que tem pastores que não acreditam e nem pregam sobre o arrebatamento? Você sabia que existem pastores que lideram igrejas enormes, que não acreditam no inferno, nem na existência do diabo? Quem sabe disso? Pois é. Esses possuem a fé pervertida. Eles creem, vivem e ensinam o que não está na palavra. Paulo vai dizer: estes se desviaram da verdade. E quem é a verdade, irmãos? A verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos que tomar muito cuidado. O Martinho Lutero diz uma frase muito interessante, né? Ele disse que um pregador, qualquer pregador ou qualquer sistema de ensino deve passar por um crivo, deve ser rechaçado, ainda que naquela igreja ou naquela comunidade esteja chovendo milagres. Olha só, isso é uma prova de que Martinho Lutero cria em milagres, né? Ainda que naquela comunidade, ainda que esteja acontecendo milagres, um monte de coisa sobrenatural. Olha, pastor, lá está acontecendo. Teve uma irmã que chegou para a Cintia lá em Parque Lafayette, antes de nós virmos para cá. Ela sumiu e a Cintia encontrou com ela. Eu falei: irmã, você está indo aonde? Ela falou: eu estou indo na Mundial. Por que a irmã está indo lá? O Bispo Bonito tem uma palavra maravilhosa, né? Um nome de, cuida, que prega, profundidade. Ela: não, eu senti lá tem mais poder, lá tem cura, está acontecendo um milagre todo dia. Aí tu veio, eu falei: gente, é por falta de que o pastor não está ensinando?
É porque o pastor não está ensinando? Não, é porque Paulo fala: haverá no final dos tempos pessoas com coceira nos ouvidos, comichão, como diz minha mãe, procurando chifre na cabeça de cavalo. Ela está muito bem ali, na igreja, ela é a família dela. Aí do nada Satanás sopra no ouvido dela e fala assim: sai daí, vai para outro lugar. A pessoa está muito bem. Aí fala: pastor, eu estou indo para outro lugar. Tá, mas irmão, por que? Algum problema? Não, Deus está me falando os mistérios e tal. Ela vai. Aí chega lá em outro lugar, meu, se perde, porque ela não vai ouvir a palavra de Deus. Ainda que esteja chovendo milagres, disse Lutero. Mas se o ensino não estiver coadunando-se com a palavra de Deus, são pessoas que perverteram a fé, possuem a fé arruinada. Está entendendo isso, irmão? Uma fé deficiente é quando a pessoa teve a sua fé pervertida. Amém, igreja? E para a gente poder fechar, olha só, mais um texto aqui, conhecido nosso. Vamos lá para o Evangelho de Mateus. Quando é minha fé deficiente, pastor? Olha só, irmãos, Mateus capítulo 8, passagem muito conhecida nossa. Mateus 8, a partir do versículo 23. Mateus 8, 23, Jesus acalma uma tempestade. Você achou, hein? Olha só o que diz a palavra: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Verso 26, está aqui o nosso foco. Perguntou então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Quando a nossa fé é deficiente, irmão? Quando ela é pequena. A pergunta de Jesus: por que vocês são tímidos? Aí talvez, né, nessa tradução portuguesa, que pegou até leve, que no original é covarde. Por que vocês são covardes? Se você somente analisar aqui, a timidez. Não é tímido. Tem gente que é tímida, né? Dá o microfone para ela, desmaia, ela começa a tremer, dá arritmia no coração. Ela não gosta, ela tem timidez, ela não. Né? O Bispo Bonê, eu lembro sempre o Bispo Bonê falando lá em Parque Lafayette, ele falou assim: eu sou um homem muito tímido. Para vocês estarem vendo eu aqui pregando, ele sempre dizia, para vocês estarem vendo eu aqui pregando hoje à noite aqui, é porque Deus fez uma grande obra na minha vida, porque eu sempre fui muito tímido. Não é dessa timidez que Jesus está falando, irmãos. Jesus está falando aqui no literal covardia, porque vocês são covardes. E os que vieram aqui no meu esboço, a fé pequena nos impede que vejamos que Jesus continua no nosso barco. A covardia nos faz nos afastar de Deus. Porque vocês são covardes? A fé de vocês é pequena. Percebe? Eles se esqueceram que Jesus continuava no barco. Uma fé pequena, uma fé deficiente, quando você passar por um grande problema, por uma grande tentação, você vai sucumbir. Mesmo Jesus estando no barco, você vai dizer: Jesus, acorda, o Senhor está dormindo. É assim que fazemos muitas vezes. Quando as coisas não vão como a gente imagina, as coisas não acontecem da maneira como nós imaginávamos, começamos a questionar Deus: Senhor, o Senhor está dormindo? Os discípulos fizeram isso. Jesus, acorda, o Senhor não está vendo que estamos perecendo? Aí Jesus pergunta: por que vocês são covardes, hein? A fé covarde ignora o Deus poderoso que está na nossa vida. A fé covarde nos faz ignorar que Jesus continua no barco. Ele não saiu do teu barco, não saiu da tua vida, amém, querido? Ele continua, mas muitas vezes parece que ele está dormindo. Irmãos, diz o Deus que ele dormia. Diz o texto que ele dormia. Mas há vários tipos de sono, né, irmão? Você é uma pessoa que tem sono pesado? Quem tem sono pesado? Pastor, para jogar um balde d'água na minha cabeça, eu não acordo. Andrezinho? Dona Leda confirma.
Quem tem sono leve aí? Olha, sono pesado. Você tem vergonha de dizer que tem sono pesado? Porque sono pesado é sinônimo de que você dorme muito, é isso? Não tem problema não, irmão. Eu não sei qual é o tipo de sono de Jesus. Se Jesus, veja bem, olha o barco sendo chicoteado pelas ondas. Irmão, sinceramente, você queria dormir, irmão? Ei, Jesus não estava numa lancha de 5 milhões de dólares, não. Jesus estava num barquinho de 2 mil anos atrás. Só você se lembrar disso. Será que Jesus estava dormindo mesmo, tranquilamente, sono profundo? Ou será que era profundo? Será que era leve? Às vezes estava de olho fechado, pelo menos, né? Talvez aquele sono, tá? Tipo assim, eu estou ouvindo tudo que está acontecendo, mas deixa eu tirar aqui meu soninho leve. Aí os discípulos se desesperam, né? Senhor, estamos perecendo, vamos morrer. Eles esperavam o que de Jesus? Calma, queridinhos, estou acordado, calma aí, vamos resolver esse negócio. Não. Jesus já chicoteia, Jesus já exorta. Porque vocês são covardes. Atitude de covardia. Então, quem tem uma atitude covarde, para crer que eu não posso fazer nada, portanto, digo que vocês têm uma fé pequena. Uma fé deficiente é uma fé pequena. Em outro texto, Jesus vai dizer, né? Grande é a tua fé. Então, uma fé deficiente é uma fé pervertida, uma fé hipócrita, uma fé pequena. São tipos, variações de fé, de deficiências da fé. E todo esse tipo de fé deficiente, irmão, pode muitas vezes nos impedir de alcançarmos algo maior que a vida eterna. Se a fé é pervertida, você pode se desviar da verdade que é Jesus. Se a sua fé for hipócrita, fingida, você pode se desviar da verdade que é Jesus. Se a sua fé for pequena, você poderá dizer que Jesus não está mais no barco da tua vida. E você vai agir como se ele não estivesse. Você vai agir como um incrédulo. Você vai agir como se Jesus não tivesse poder. Não se esqueça, ele continua sendo Deus. Nós cantamos aqui, serás sempre Deus. Ele não mudou, meu irmão. Jesus continua no barco. Mas por que agimos de maneira covarde? Interessante, né? Por que vocês são covardes? Será que Jesus está dizendo, chamando-os de covarde porque estavam com medo de morrer? Ou Jesus os chamava de covarde porque, com aquela atitude de medo de morrer, eles estavam negando tudo o que eles tinham visto? Eles já tinham visto Jesus ressuscitar morto, eles já tinham visto Jesus fazer milagres, sim ou não, irmão? Então, quando os discípulos agem com esta incredulidade, é um ato de covardia. Olha, forte, né, irmão? Foi uma exortação forte. Vocês são tímidos, vocês são covardes, homens de pequena fé. Que a nossa fé não seja deficiente, amém, irmão? Que a nossa fé seja grande. Uma fé pequena vai ignorar Jesus. Uma fé pequena vai nos levar a rejeitar Jesus e não acreditar que Jesus no barco pode nos dar vitória. Uma fé pequena vai fazer você não acreditar que Jesus pode acalmar a tempestade da tua vida. E Ele pode. Ele não mudou. Ele é Deus. Amém, querido? Que a nossa fé não seja uma fé deficiente, seja uma fé saudável, para a honra e glória de Jesus. Amém? Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos ao Senhor nessa noite. Meu Deus, nós vemos aqui, meu Pai, vários tipos de fé deficiente, fés que são doentes, fé inoperante, fé hipócrita. Vemos, meu Pai, a fé pervertida, a fé pequena. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, meu Pai, esse tipo de fé, Senhor, muitas vezes tem enfraquecido, tem levado, Senhor, os crentes a viverem no engano. Mas nesta noite eu te peço em nome de Jesus, visita, meu Senhor, cada coração agora. Meu Deus, visita cada um dos teus filhos. Meu Deus, e que esta fé que até então era pequena, ela possa se tornar uma fé grande. Senhor, tira toda a timidez, toda a covardia, todo o medo. Nós queremos crer que o Senhor ainda está no barco, que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor, meu Pai, aparentemente parece estar dormindo. Não, Senhor, mas que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ah, meu Deus, nos ajude, Senhor, a termos uma fé grande, uma fé que nos leva a confiar, a acreditar. Meu Deus, muitos crentes já, meu Deus, perverteram a fé, já tiveram a fé arruinada. Meu Deus, se desviaram da verdade.
estão acreditando, estão ensinando, Senhor, coisas, meu Pai, que não estão na Tua palavra. Tenha misericórdia de nós. Nós não queremos, meu Pai, ser enganados por todo e qualquer tipo de vento de doutrina. Em nome de Jesus, livra a Tua igreja do engano, firma-nos, meu Senhor, na Tua verdade, em nome de Jesus. Meu Pai, coloca fome e sede de Deus, sede da Tua palavra em cada coração. Pai, livra-nos da fé fingida, da fé hipócrita, meu Senhor, da fé dissimulada, Senhor, meu Deus, que não é verdadeira. Meu Pai, para muitos ela apresenta, Senhor, uma aparência de crente, uma aparência de cristão, Senhor, mas ela não consegue viver a fé, mas ela tem pervertido a fé, ela tem, meu Deus, adquirido uma fé dissimulada, uma fé hipócrita, porque, meu Senhor, na sua casa, no seu trabalho, ninguém diz que ela é verdadeiramente crente, ela não dá bom testemunho, ela age como se fosse uma incrédula, como se fosse um incrédulo. Meu Deus, que a Tua misericórdia nos alcance nessa noite, que a Tua misericórdia alcance esse meu querido nessa noite, em nome de Jesus, que ele seja despertado, meu Deus, para não viver mais essa fé hipócrita, mas para viver a fé verdadeira, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, quantos nós temos visto, Senhor, meu Deus, que tem se colocado como homens e mulheres vazios, meu Pai, tão vazios, por isso possuem uma fé inoperante, por isso possuem uma fé improdutiva, uma fé estéril, Senhor. Meu Pai, há anos estagnados, não produzem, não avançam, não crescem espiritualmente, estão paralisados, possuem uma fé inoperante, possuem uma fé deficiente, estão inativos, meu Pai, são, meu Pai, improdutivos, não dão fruto para o Teu reino. E o Senhor mesmo disse que se conhece a árvore pelo fruto, e temos conhecido, Senhor, muitos crentes, muitas árvores estéreis, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai, que esta palavra desperte os meus irmãos para buscar diante do Senhor uma fé, meu Deus, que opera, uma fé, Senhor, que frutifique, uma fé, meu Pai, ativa, que produza em nome de Jesus. Ao invés de sermos homens, meu Deus, vazios, insensatos, que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, cheios da Tua palavra, cheios da Tua graça, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós não fomos chamados, Senhor, eu creio que esses meus irmãos que aqui estão, Senhor, nesta noite, não foram chamados para viver uma fé inoperante, uma fé estéril. O Senhor nos chamou para viver, meu Senhor, frutificando para o Teu reino. Ah, Senhor, meu Deus, a Tua palavra é tão clara. O Senhor alertou ao pastor Tito, dizendo para aqueles irmãos que eles deveriam ser sadios na fé, pessoas que estavam ainda vivendo na mentira, pessoas que não gostavam de trabalhar, pessoas glutonas, preguiçosas, pessoas que eram ruins, com férias terríveis, meu Deus, pessoas que precisavam de uma mudança urgente, pessoas que precisavam se humilhar, se arrepender dos seus pecados e se voltar para o Deus verdadeiro. Em nome de Jesus, Pai, que a nossa fé não seja mais uma fé enferma, que a nossa fé, Senhor, que a fé dos meus irmãos, meu Pai, não venha ser uma fé ser deficiente, mas que a partir de hoje, em nome de Jesus, possamos, meu Pai, ser sadios na fé. Sim, Pai, eu creio que a cura para sermos sadios vem do Espírito Santo, Pai. Eu creio que essa cura vem do toque do Senhor nessa noite. Precisamos, meu Pai, receber essa cura. Então cura, Senhor, fé de muitos que estão enfermos, a fé de muitos que ainda estão deficientes, Senhor, que sejam reparadas pelo poder do Espírito Santo. Assim como Teu servo Paulo, Pai, foi usado por Ti para reparar a fé dos irmãos de Tessalônica. Meu Deus, que esta palavra que foi ministrada nesta noite possa, meu Senhor, trazer cura para a fé enferma. Que o meu irmão, que a minha irmã receba esse toque, o toque do Espírito Santo, e saia daqui nesta noite convictos de que a sua fé é sadia para a glória de Deus. Ajude-nos, meu Senhor, a termos uma fé eficiente, uma fé produtiva, uma fé que glorifique o nome de Jesus, para a honra e para a Tua glória, Pai.
abençoa o teu povo, que esta palavra, Deus, venha ficar gravada em cada coração, e que possamos, meu Pai, sairmos daqui nesta noite, em nome de Jesus, vivendo a fé sadia, a fé produtiva, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Se você crê nesta oração, aplauda o nome de Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus.